Olá, nós estamos agora conectados com o Brasil, que são 5 horas da tarde lá. Aqui em Portugal já são 9 horas da noite. Eu queria desejar para todos vocês uma boa noite, uma boa tarde. Obrigado por estarem aqui conosco. Vamos começar hoje a estreia de Infinita Apresenta. A ideia é a gente promover e divulgar os autores que fizeram trabalhos conosco e principalmente os coordenadores que apoiaram a Infinita desde o primeiro momento. E a primeira coordenadora que foi convidada para fazer essa nossa estreia virtual, que em tempos de pandemia todos os nossos eventos tiveram que ser reformulados e a gente está aprendendo e criando todas as oportunidades que antes eram presenciais nos nossos saraus, nas nossas tertúlias, nas leituras de A a Zenit. Então, agora nós estamos buscando caminhos para manter tudo que fizemos antes, mas de uma forma virtual e também de uma maneira que possa também atender não só os autores que acompanham, os leitores que acompanham em Portugal, mas também no Brasil, e como é pela internet, Facebook e no YouTube, a gente consegue atingir um número muito maior de pessoas conectadas conosco. Eu quero agradecer, eu sou Adriana Mairink, da Infinita. Hoje, a nossa querida convidada para fazer essa apresentação das leituras e apresentar os autores é a Maria Antonieta Oliveira, coordenadora de 3 coleções da Infinita. Hoje nós vamos começar a apresentar a primeira coleção, que é a coleção Entre Versos, e mais para frente nós teremos também a Entre Palavras e a coleção Ecos d'Alma, que está em andamento ainda, mas com mais propriedade a Antonieta vai falar sobre isso. A Infinita é uma produtora, nós trabalhamos desde a produção de livros no Brasil e Portugal, como também fazemos produção de eventos, né, agora virtuais, e o nosso maior objetivo é a divulgação dos autores e dos livros e trabalhar de uma forma que seja acessível a todos. Então, quem quiser acompanhar a Infinita, nós estamos em todas as redes sociais, temos Twitter, temos Instagram, temos o YouTube, estamos no LinkedIn também, no Pinterest, e a maior forma de entrar em contato conosco, e a melhor também, já que as redes sociais são muitas informações e é muita gente, não dá para a gente acompanhar todo mundo, eu queria que vocês anotassem o nosso e-mail, qualquer dúvida, qualquer informação, qualquer orçamento que queiram, entre em contato por e-mail, que é a forma mais fácil e mais segura da gente poder responder e atender a todos. Eu quero agradecer e passar a palavra agora um pouquinho para a Antonieta, que ela vai se apresentar, e depois eu volto para falar um pouquinho mais desse nosso início de Infinita, nesses projetos que a gente está fazendo. Querida Antonieta, muito obrigada por aceitar mais esse convite, esse desafio que eu sempre te puxo para perto, e gostaria que você falasse um pouquinho de você para apresentar para quem está nos acompanhando, e depois a ideia também da coleção. Ora, boa noite. Portanto, já sabem, eu sou Maria Antonieta Oliveira, tenho 5 livros publicados, sendo que o mais recente já foi através da Infinita, mais um desafio. Eu conheci pessoalmente a Adriana em 2017 e em 2018 tive o convite para fazer parte, coordenar coleções para a Infinita. Surgiu esta, a primeira, Entre Versos, e o meu pensamento foi: quem é que eu vou convidar? Surgiram vários nomes, pessoas já conhecidas, outras nem tanto, e surgiu o primeiro que foi a Anabela Santos, que é uma autora que eu não conhecia pessoalmente, conheci a escrita dela através do Facebook. No final de 2018, quando estava no Porto na apresentação do livro de um amigo, alguém surge por trás de mim e disse assim: posso lhe dar um beijinho? Eu disse: bem, poder pode, mas quem é? Era a Anabela Santos. Foi aí que eu a conheci pessoalmente. E foi logo uma das primeiras pessoas que eu pensei: ela não tem nenhum livro publicado e por que não dar voz aos novos autores?
àqueles que ainda não tiveram possibilidade de editar, precisamente porque as editoras levam muito dinheiro para se publicar um livro. A Infinita não. Daí eu estar de braço dado com a Infinita. Então, antes que você continue, deixa eu só explicar. A ideia da coleção Entre Versos, quando a gente lhe convidou, foi para que pudesse criar uma rede, né, entre autores, e esses autores interagirem entre eles, e os leitores desses autores também conhecerem outros autores que conhecerem outros leitores. Então, a ideia é a gente criar uma rede de conhecimento, de integração, de conhecimento da poesia. Por isso que a coleção, Antonieta vai explicar a ideia de Entre Versos, porque foi uma coleção apenas de poesia, e uma capa única que se integrasse para que criasse uma identidade. Então, a ideia inicial dessa coleção deu muito certo, né? Foi a nossa primeira experiência. Tínhamos o Dórdio com a coleção Poieses, que mais na frente ele vai ser também convidado pela Infinita Apresenta, para falar da coleção Poieses, mas a Antonieta ela cumpriu a meta de 7 autores, né? Foi em tempo recorde, em pouquíssimo tempo ela conseguiu completar a coleção, e foi um trabalho muito gratificante, porque a gente conheceu muita gente boa, a gente teve o apoio incondicional desses autores. Eu, particularmente, em nome da Infinita, do Emanuel e da Júlia, queremos agradecer a Anabela Santos, a Cristina Moita, a Manuela Diniz, a Manuela Frade, ao João Barnabé, eu estou falando fora de ordem, tá? Já pulei o Jorge Gaspar e o Antônio Martins, né? Então, foram pessoas assim extremamente queridas que aceitaram esse desafio e fizeram parte dessa primeira coleção coordenada pela Antonieta. Agora eu deixo você falar para a gente também não demorar muito, senão eu vou ficar te prendendo aqui. Ela não me deixa falar o que é que eu hei de fazer. Mas pronto, estava eu a dizer, portanto, e se vocês repararem, a capa é constituída por 7 folhas, cada uma de sua cor, que deu origem precisamente às cores dos livros dos autores. Esta capa, e como a Adriana já disse, e com certeza que vocês sabem, quem faz as capas é a Júlia Meiring. E, portanto, foi ela que escolheu o design das capas, que ficaram maravilhosas. Portanto, de quem eu já conhecia bem a poesia era da Cristina Moita e do António Martins. Dos restantes, era mais pelo que via no Facebook, nas redes sociais. O João Barnabé não, o João Barnabé também conheci pessoalmente a escrita dele nos saraus da Infinita no Palácio Baldeia. E os restantes foi mesmo pelo Facebook. O Jorge Gaspar foi através do Festival de Poesia, onde participei também a convite da Adriana, que eu conheci a escrita e pessoalmente o Jorge Gaspar. Daí depois o convidar, e ele muito relutante que lá aceitou e saiu o livro dele. Agora não sei o que é que a menina quer que eu diga. Não, antes de você dizer alguma coisa, eu quero agradecer a presença da Rosalina Fialho e do Marco Davis, que estão presentes aqui acompanhando a nossa conversa. Boa noite, Marco. Um abração quando você tem vindo em Lisboa, está sempre prestigiando os nossos eventos. Rosalina, você vai realizar seu sonho, sim. Depois a gente conversa e eu te explico como é que a Infinita trabalha, tá? Muito obrigada por todo o apoio também que você está dando. Vamos fazer o seguinte, você fala um pouquinho de cada autor, eu leio um poema e a gente vai fazendo esse bate-bola para poder conseguir divulgar todo mundo. Se quiseres, podes ler já da Anabela Santos, já falei um pouquinho dela, portanto é uma escritora que escreve essencialmente a saudade, o amor, que aliás quase todos os poetas vão parar aí, a saudade, ao amor. Portanto, se quiseres, podes ler um pouquinho da Anabela. Então, vou começar a ler Deixei o Coração Falar, da que é precisamente Santos. O título do livro. Não, eu vou ler eu estou falando do título do livro. Ok. Mulher. Pensamento leve, como folha de papel, cheirando a perfume. Que linda mulher.
Caneta e papel que me dizes tu, pensamento voa como se fosse luz. Onde estás tu, mulher? Anabela Santos, e deixei o coração falar. João Barnabé é aquele menino que é uma simpatia. Ele aparecia frequentemente, sempre que podia, porque ele estava a estudar, e penso que ainda está, na Universidade cá em Lisboa. No entanto, ele é do Algarve. Ele vive no Algarve. Aparecia com frequência nas tertúlias da Infinita, no Palácio Baldaia, com uma poesia muitíssimo boa, e daí eu lembrar-me de o convidar. Ele aceitou e eu fiquei muito feliz por isso, porque é um menino, um jovem no meio de pessoas já mais crescidas, como eu costumo dizer. Portanto, a senhora Dona Adriana, se quiser ler então um poema do João Barnabé. Tá bom. A Verdade de uma Mente Dormente, de João Barnabé. Antonieta, fica quietinha que faz muito barulho, eu não consigo ler. Maria. Andam aí energias infiéis, quer escolher no devido à genética ideal, e um pai com atraso renal. Maria, de nome, engana testes químicos, controla expressões gênicas e põe uma mãe estudante a dormir e apanhada em flagrante. Maria, de nome infiel, Maria, de alma cruel, por brincadeira ou desespero, sentida até no maior convento, a purga que a enche de vontades de entrar na vida bem crente. Um dia Maria virá e ninguém se pode livrar da sua ira degradante de ir com a mãe errante atrás de um pai passível de não existir, e fará um dia a terra tremer como não se julga saber. João Barnabé, A Verdade de uma Mente Dormente. É um menino novo, mas tem uma poesia bem forte, né? Bem profunda mesmo. Muito Queria profunda. Dar boa noite também à Preciosa Covas, que está conectada aqui com a gente. E a todos que estão nos acompanhando. Manuela Diniz. Portanto, eu não conhecia praticamente nada da Manuela Diniz, mas como na altura andava à procura de novos autores para a publicação do primeiro livro, encontrei-a no Facebook, gostei daquilo que ela escrevia, também o amor presente, a saudade da terra onde nasceu, o que acontece com muitas das pessoas que escrevem, e convidei-a, ela disse que sim, e surgiu o seu primeiro livro, a Ilu. Nina Adriana. Manuela Diniz, o livro é Essência de Mim. Vou ler o poema Há em mim um silêncio. Há em mim um silêncio que esconde muitos gritos. É no silêncio que digo as palavras mais secretas e que meu coração fala mais alto. O que mora em mim não pode ser dito de outra forma. Apenas o silêncio pode escutar, entender e, por vezes, responder. Manuela Diniz, em Essência de Mim. Cristina Moita era uma das autoras que eu já conhecia, que eu conheço desde 2009, a escrita dela. É uma escritora com uma escrita muito diversificada, mas muito, muito boa. Tanto fala da terra onde nasceu, que é bem pertinho de mim, como fala do amor, como fala da mãe, do pai, portanto, isto está no amor, como fala da flor que viu no caminho. É uma autora que eu aprecio muito, a Cristina Moita. E está aqui o livro dela, ela aceitou logo o convite à primeira, nem foi preciso existir, e está aqui, Cristina Moita. Estrelas de Afeto, da Cristina Moita. Eu vou ler o poema Almas Penadas. Mundo diabólico por onde se exibe cada vez mais o homem que nada o instiga, e potente o que vive sempre em desassossego, querendo entender o que nada lhe traz. Chega até o ódio a ter perna curta, desfilando em almas com a memória curta, ouve-se a falar de amor como fosse um prêmio, que é dado de cor perdendo a ciência.
Andam presas faces por aí moribundas, acreditando em farsas hediondas e mundas. Cristina Moita, em Estrelas de Afeto. A seguir, o quinto autor que eu escolhi foi a Maria Manuela Reis Frade. Conheci esta senhora, salvo erro, na apresentação de Conexões Atlânticas no Palácio Baldaia. Apreciei logo de imediato a escrita dela. Ela, para além de escrever, também desenha. E, portanto, este livro é espetacular na medida em que tem poemas, tem poesia e tem pinturas da própria autora, Manuela Reis Frade. Bom, agora sou eu que vou ler Pinceladas Poéticas, da Manuela Reis Frade. A Manuela tem uma coisa interessante. Ela é artista plástica. Então, o livro dela também foi totalmente ilustrado, né, pelas imagens feitas por ela. Tem figuras fantásticas também. Quem quiser ter o livro ilustrado pela Manuela Frade, entre em contato depois com a Antonieta, que ela dá o contato, porque o trabalho dela é fantástico. Fingindo ser. Finjo porque sim, sou hoje serenidade, amanhã revolução, depois desespero. No dia seguinte, libertação. Finjo porque sim, pinto realidades, esculpo sensualidade, poetizo, porque sim. Sinto em cada verso o que na minha alma vai. Finjo porque temo, saber em quão frágil sou. A dor transforma-se, porque me recrio. Finjo ser porque sim. Pinceladas Poéticas, da Maria Manuela Frade. A Adriana referiu que se alguém quiser o livro, que entre em contato comigo. Isso não é o livro, não. Quem quiser, que é a Manuela, faça algum trabalho de ilustração. Okay. Ela está disponível também, não sei como está a agenda dela, mas ela já se ofereceu para fazer trabalho de ilustração. Sim. Tá. Peço-me desculpa. A seguir veio o Jorge Gaspar, que, para além de escrever muitíssimo bem, ele também é radialista. Foi, como já disse há pouco, no Festival de Poesia, em 2018, salvo erro, que eu conheci e que conheci também a escrita dele. Gostei, convidei-o. Ele primeiro disse que talvez, depois disse que sim. Depois tive que andar ali a puxar a saca-rolhas, mas consegui e surgiu o livro do Jorge Gaspar. O Jorge Gaspar é um grande parceiro e apoiador da Infinita também, porque ele faz toda a divulgação da parte cultural e literária em Lisboa. Então, os nossos eventos, a NTR Rádio Network, onde ele também tem um programa e ele coordena essa parte toda de divulgação dos eventos culturais em Lisboa, está sempre nos apoiando. Então, quero agradecer imensamente também ao Jorge Gaspar por todo o apoio que dá a nós, aos nossos eventos. E eu vou ler Ode às Palavras, Jorge Gaspar. Alienações. O cotidiano em palavras, gastas, escusas, obscuras. Ardem como lâminas, em obstáculos, alucinadas, gravadas em janelas, de marasmos. Explicações, nós. Erudição, a própria. Pretextos, algoritmos, instruções, conhecendo-nos. Bloqueios inquietantes, arruinando as palavras. Laminadas as verdades angustiantes. Fora de nós, em rotina, as consciências. Ode às Palavras, do Jorge Gaspar. António M.R. Martins, também conheço desde 2009, já apresentou livros meus, já li poemas dele na apresentação de vários livros dele, tem imensos livros já publicados, de poesia, e foi o primeiro autor que eu convidei e que me disse de imediato sim e que de imediato me enviou tudo o que tinha a enviar. Mas, por uma questão de familiar, não estar em Portugal na altura, acabou por
passar para o último, mas como os últimos são os primeiros são os últimos, António Martins e o seu livro da primeira coleção que eu coordenei e que a Adriana vai fazer o favor de ler um poema. Bom, então agora eu vou ler Juízos na Noite, do Antônio M.R. Martins. 1000 vozes. Soam nas esquinas dos prédios, pelas rachas de suas paredes que se perdem no tempo, e entre as portas de todas as saídas, ecoam nos penhascos do mundo e nos vales das terras prometidas, no mais longínquo horizonte, invadindo os tempos de tanta espera, num constante ruído prenhe de tamanha surdez. As vozes extravasam os espaços demarcados numa sonoridade que potencia denegridos enredos, com a faculdade de nos atormentar o íntimo ante tanto desesperante silêncio. Juízos na Noite, Antônio M.R. Martins. Eu queria agradecer a presença de todos vocês que estão nos acompanhando. A ideia é justamente essa. O Infinita apresenta a ideia da gente manter, né, apesar de os 4 meses em que nós temos o contrato com os autores para fazer todo o trabalho de divulgação já ter expirado, mas a ideia é sempre a gente estar em movimento, fazendo lembrar, porque a poesia ela está sempre circulando. Então, alguns livros dessa coleção já estão totalmente esgotados. Quem quiser teria que entrar em contato individualmente com cada autor, porque como os autores ficam com os livros também, depois dos eventos, então eu não tenho mais como saber se tem autor que ainda tem algum livro ou não. Mas a ideia da Infinita com essa coleção e com todas as outras era justamente chamar a atenção para que a leitura, a poesia, ela só se faz quando a gente compartilha. Então, um autor participando do lançamento do outro autor, na nossa divulgação, a gente falando de todos eles. Então, isso criou uma rede muito interessante, teve muito retorno, acredito que para os autores também. Nós, da Infinita, agradecemos, né, o trabalho que a Antonieta fez. Não é fácil a gente conseguir reunir 7 autores numa coleção. Foram quase todos os meses de lançamento e a gente conseguiu finalizar a coleção Entre Versos. E a próxima, Infinita Apresenta, vai ser na quinta-feira que vem, com a continuidade. Como a Antonieta no começo falou, essa capa tem 7 folhas. E o Entre Palavras, porque também sai da poesia, também entra prosa e conto, o Entre Palavras teve também as capas dando essa sequência, mas com as folhinhas de cada autor. Então, na próxima quinta-feira, Infinita apresenta a coleção Entre Palavras, coordenada por Maria Antonieta Oliveira. Eu quero agradecer imensamente a todos vocês mais uma vez. A Infinita está sempre à disposição para que vocês entrem em contato conosco por e-mail, tá aí embaixo, para que a gente possa instruir o autor. A nossa intenção é sempre contribuir para a língua portuguesa, informar a estrutura poética, erros de concordância, de gramática, o que a gente puder assessorar o autor para que ele tenha um livro limpo, sem erros, na medida do possível, que às vezes também uma grafia, às vezes escapa. Mas a gente faz um trabalho justamente de conscientização e de responsabilidade de que todo mundo tem o direito de ter o seu livro, todo mundo tem o direito de publicar, mas tem que ter a responsabilidade do que está entregando para o leitor. Então, a gente não julga capacidade nem criatividade. O que a gente quer é um livro sem erros para que a pessoa aprenda e tenha esse retorno, né, quando tem um livro em mãos, do prazer que é ter um livro para poder ler, mas também que tenha esse aprendizado da língua portuguesa, da estrutura poética, no caso do conto, do verso, que é uma prosa, enfim. Mais uma vez, muito obrigada a todos vocês. Antonieta, quer falar? Quer dar um recado? Quero agradecer à Infinita pelo desafio, foi mesmo um desafio,
que eu pensei não conseguir superar e já vou na terceira coleção. E agradecer a todos os autores porque podiam não ter confiado e duvidado, mas não, praticamente todos, aliás, estes todos à primeira disseram que sim. Claro que houve autores que também levei nãos, é lógico, mas para isso já eu estou preparada para levar nãos. Mas foram poucos, comparados com os sims, foram poucos os nãos. Agradeço a todos os que estiveram presentes, os ausentes, mas que depois irão ver, e à Infinita, à Adriana, ao Emanuel e à Júlia. Adoro-vos. Muito obrigada, querida, por todo o carinho, o apoio que você sempre tem nos dado desde o primeiro momento, sempre assídua nos nossos eventos e agora virtuais. Eu queria também deixar para vocês essa mensagem de que é um tempo difícil para todos, né? Mas que usem máscara, distanciamento social, porque isso tudo, durar essa pandemia ou ela acabar mais rápido, depende só das nossas atitudes individuais. Eu queria também informar que a Infinita, por esse fato da gente ter todos os eventos cancelados, continua no Palácio Baldaia tendo sarau virtual. Quem quiser nos ajudar na divulgação e na promoção dos seus livros e dos seus poemas, é só gravar um vídeo de até 1 minuto, pode enviar ou pelo WhatsApp da Infinita, ou pelo Facebook, ou então por e-mail, um vídeo de até 1 minuto, com uma foto, que a gente coloca na programação do Palácio Baldaia, todos os domingos, às 18 horas, o Palácio Baldaia faz a postagem no Facebook, e depois, quando eles me entregam o vídeo, eu coloco no canal da Infinita no YouTube, que está embaixo também para vocês se inscreverem, acompanharem, apoiarem a gente, que a maioria das nossas iniciativas, depois que passam esse tempo, são totalmente gratuitas. A ideia é mesmo a gente criar esse vínculo, esse elo e a divulgação da poesia, da literatura, da prosa, do conto. Temos também o Toca Escrever, diariamente a gente está sempre divulgando os autores. Agora tem o Toca Falar Disso, virtual também, que antes, além das opiniões e das entrevistas e de prosas e contos, agora também nós estamos fazendo o 10 Perguntas online, todos os sábados. Temos 2 autoras do Mulherio das Letras, que a gente está divulgando também, que em setembro terá o nosso encontro, mas aos domingos também teremos os autores que fazem trabalhos com a Infinita. Nesse próximo domingo teremos o Jailson Graça, que lançou um livro bem no início da pandemia. A gente está fazendo todo um trabalho virtual com o Jailson Graça, que é o Camões Preto. É um menino excelente, tem muita coisa para dizer, vale a pena vocês acompanharem os nossos sábados, né, em 10 Perguntas às Mulheres. Essa semana vai ter 2 convidadas muito especiais. Uma é a Alice Vieira, que a gente está comemorando os 40 anos dela de profissão. A segunda convidada é a Maria Valéria Rezende, também uma escritora premiada no Brasil e que foi a que iniciou o movimento Mulherio das Letras no Brasil. Então, são 2 pessoas interessantíssimas de se ouvir, tem muitas histórias para contar, 2 personalidades muito simpáticas, então eu acho que vale a pena vocês acompanharem a gente. Acompanhem a página da Infinita, a gente está fazendo sempre a nossa divulgação, e o que a gente puder fazer para manter esse vínculo, esse elo entre os autores, a nossa divulgação, nem que seja nesse tempo virtual, nós estamos nos preparando para isso. Então, estamos também no Instagram. Como vocês sabem, a equipe é pequena, não dá para a gente acompanhar tudo, não dá para a gente responder a tudo, mas na maneira mais fácil é por e-mail, para que a gente possa atender a todos vocês. Então, agradeço mais uma vez a Lucirene Façanha também, a Andreia Mascarenhas e a todos vocês que estão nos acompanhando. A gente tinha programado mais ou menos, no máximo, né, gastar uns 40 minutos de leitura e apresentação dos autores. Como a gente escolheu poemas pequenos, até para não ficar muito cansativo, acredito que tenha sido, né, um momento de troca, de interação. A Filipa Carneiro também está junto com a gente. Em breve teremos novidade da Filipa. Temos agora também a Antonieta, que
já é coordenadora da coleção Ecos d'Alma, e a coleção ainda não encerrou, está caminhando. Temos ainda algumas autoras que farão lançamento conosco. Sim, exatamente. Já estão 4 publicados e já tem 8 autores. Exatamente. E então, a gente no próximo, depois do Entre Palavras, a gente vai falar do Ecos d'Alma também. Então, os autores do Ecos d'Alma não se sintam rejeitados, que a gente não esqueceu de vocês, tá? Porque como são autores que estão ainda caminhando conosco, então podem achar que a gente não comentou, mas vai ter oportunidade. E eu queria muito também falar da nossa nova coordenadora de uma coletânea, que é a Carlota, a Carlota não, é a Cláudia Carola, desculpa, porque é tanta gente. A Cláudia Carola está junto conosco agora, ela está coordenando, e foi a idealização dela, a coleção Mulheres a Uma Só Voz. São para autoras lusófonas, residentes em Portugal ou na Europa. Essa coleção, infelizmente, não vai chegar ao Brasil por questões de logística, mas a Cláudia Carola está coordenando a coleção. Acompanhe a página dela. Na Infinita também a gente está fazendo a divulgação. Desculpa, coletânea. A coletânea que o prazo de inscrição termina no finalzinho do mês de agosto, se eu não me engano. Então, procurem pela Cláudia Carola, porque está muito interessante, Mulheres a Uma Só Voz. E fora isso, tem outros projetos caminhando na Infinita. Temos o Pandemia de Palavras. Quando começou o estado de emergência e todos nós tivemos que ficar em casa, em quarentena, surgiu a ideia da gente criar um evento chamado Infinita em Tempos de Quarentena, que eram para as pessoas desabafarem, darem suas opiniões, falarem um pouquinho sobre o que estavam sentindo nesse período de pandemia. Então, nós fizemos gratuitamente, recolhemos todos esses textos e poemas que recebemos, publicamos no blog Toca Falar Disso, divulgamos em todos os grupos literários, e alguns autores começaram a perguntar se não haveria o livro impresso. Então, como todo mundo começou a questionar por que não fazer a coletânea, nós resolvemos agora reunir, né, em uma coletânea, Pandemia de Palavras, prosa e verso em tempos de quarentena, porque passou já, né, o período de quarentena aqui em Portugal, mas a ideia é justamente essa, justamente todo mundo escrever, seja uma carta, seja uma prosa, seja um poema, para deixar registrado esse momento tão ímpar, tão difícil e tão inseguro que todos nós estamos passando, e cada um tem sua impressão. Então, o prazo do Pandemia de Palavras termina no dia 15, agora de agosto. Quem quiser enviar os seus poemas, infinita.livros@gmail, ou texto, ou uma prosa, façam parte, que vai ser um livro único, não vamos ter, espero, um segundo livro. Então, é uma edição única que vai ficar guardado só para registrar esse tempo e as impressões de cada um nesse período que estamos vivendo. Mais uma vez, eu agradeço a presença de todos. Carlota Marques Canha também está sempre junto, contratou Infinita para assessoria literária, tem um livro pela Chiado. Muito obrigada também pela presença de todos vocês. E, mais uma vez, eu tenho que lembrar, usem máscara, distanciamento social, porque tudo isso depende de nós. E a Infinita, agora, no sábado, estará conectada, fazendo os nossos eventos virtuais. Vocês nos acompanham, tem as nossas páginas, e estamos juntos. E muito, muito obrigada, Antonieta, mais uma vez, por sempre dizer sim. e se dedicar tanto também às coisas que a gente pede para você fazer, e você sempre com um sorriso, com boa vontade, se superando. Então, muito obrigada. E muito obrigada a todos os autores também que confiam. E muito obrigada a todos os autores também. Eu sei disso. E muito obrigada também a todos os autores que nos acompanham, que chegam até a Infinita, que querem fazer livro conosco, que participam dos nossos eventos. A Infinita está sempre de braços abertos. Eu estou falando Infinita agora porque engloba nós três. E um abraço para todos, e uma boa noite, e muito obrigada pela presença de todos vocês. Então, até a próxima quinta-feira, Infinita apresenta
a coleção Entre Palavras com Maria Antonieta Oliveira. Um beijo, querida, muito obrigada de novo. Boa noite. Muito obrigada também.